Meu nome é Estevam e o meu sinal é esse. Estamos começando agora mais um vídeo. Estevam com você. E no vídeo de hoje nós vamos receber para esclarecer, tirar muitas dúvidas, a doutora Mariana, que é fonoaudióloga. Muito obrigada, doutora Mariana, por estar aqui hoje no nosso canal Estevam com você, porque o intuito do canal é esse, é informar, é esclarecer todos os surdos e a comunidade surda também. Eu que agradeço, Estevam, a oportunidade, é um prazer. O que é o implante coclear? Bom, o implante coclear ele é um dispositivo eletrônico que é inserido cirurgicamente. Ele possui duas partes. Uma que é inserida cirurgicamente internamente, né, na cóclea, e uma parte que fica externa. É feita uma cirurgia. Antes dessa cirurgia é realizado vários procedimentos de avaliação para saber se o paciente realmente é candidato ao implante coclear e se esse dispositivo, se existem condições anatômicas favoráveis, se não existe nenhuma malformação, nenhuma alteração que impeça que seja realizado. E esse dispositivo ele funciona basicamente, a parte externa, ela tem uma antena que capta o sinal acústico e transforma através de um mecanismo específico em energia elétrica que vai fazer ele vai estimular diretamente a cóclea, que normalmente os surdos, né, eles têm uma alteração coclear, né? Se essa alteração coclear, existem essas alterações das células da cóclea, for a causa da surdez, esse caso ele é indicado para fazer um implante coclear, e aí esse paciente ele pode fazer a cirurgia se ele estiver dentro dos pré-requisitos para ser realizado. Interessante. Agora, olha só esse vídeo que vocês vão ver perfeitamente como que funciona o implante de cóclea. Olha só. Quando as ondas sonoras chegam aos nossos ouvidos, elas entram no canal auditivo e atingem o tímpano. A partir daí, essas ondas sonoras são mecanicamente amplificadas e transmitidas para a parte interna do ouvido. É ali que está a cóclea, responsável por enviar os sinais do som para os nervos e para o cérebro. No implante coclear, o som entra por um microfone e é processado por um microcomputador externo. O som, então, é transformado em informação digital e transmitido via ondas de rádio para o implante na parte interna do ouvido. Os eletrodos colocados dentro da cóclea estimulam eletronicamente o nervo auditivo e a pessoa volta a escutar. E com o implante, a pessoa passa a ouvir perfeitamente? A gente sabe que a nossa audição é a natureza humana, né? A gente não tem como comparar um dispositivo que é eletrônico, que é uma criação, né, do ser humano, para tentar fazer com que a pessoa tenha uma audição, mas a gente também não tem como substituir a audição humana por um dispositivo que é eletrônico. O que acontece, que a gente conhece, os casos dos pacientes que são pós-linguais, que são os pacientes que um dia já tiveram experiência auditiva, já ouviram e perderam a audição por algum motivo e foram indicados a fazer um implante e fizeram, esses pacientes eles relatam que existe uma diferença na questão auditiva no início, que ele precisa fazer uma adaptação no nosso cérebro, ele vai se ajustando e a pessoa vai se adaptando a esse som. Mas há uma fala que é um som que eles dizem que a fala fica mais um pouco acelerada, sabe? Então, não tem como o homem ainda não conseguiu fazer com que seja da mesma qualidade. Mas, para quem não ouvia nada, ouvir, né, um som que ele consegue conversar em muitos casos, ele consegue manter uma conversa, uma comunicação, muitos ouvem música, falam ao telefone, então não é porque não é idêntico ao som que você ouvia antes, né, no caso desses que perderam,
que muitas vezes eles não vão deixar de fazer, né? Mas a qualidade realmente ela ainda não é comparada à qualidade da audição humana. E quais são as vantagens de se submeter ao implante coclear? Então, o paciente que normalmente ele é candidato à cirurgia de implante coclear, ele não ouve, né? Ele é um surdo que a gente considera severo, profundo. Então, o aparelho não está conseguindo suprir essas necessidades de audição e de comunicação, consequentemente, né? No caso de uma criança, as vantagens são inúmeras, né? A gente sabe que se ela tiver um diagnóstico for realizado precocemente, ela conseguir fazer o implante no período inicial, a gente conhece casos de crianças que fizeram com 10 meses, né? Bem novinhas, 1 ano, que é possível, a criança ela vai conseguir ter o estímulo auditivo e de linguagem, né? Ela vai ser inserida a comunicação dela, ela vai ter uma linguagem e um desenvolvimento de comunicação muito próximo do que uma criança ouvinte, né? A gente sabe de casos de crianças que são muito estimuladas, fizeram implante coclear, fazem terapia, que na mesma idade uma criança que a gente compara, que não teve nenhuma estimulação com fonoaudiologia, não precisou fazer nenhuma intervenção em relação à questão auditiva, a questão de linguagem dela, sabe? Então, assim, a criança ela conversa, ela conta história, ela se comunica. E na questão de um paciente que a gente considera polilingual, a gente sabe que esse paciente que um dia ouviu e que perdeu a audição, ele vai poder retomar a audição dele, né? Então, a partir do momento que ele faz toda a investigação, mais uma vez, né? E ele é candidato a implante e consegue fazer a cirurgia, faz a reabilitação auditiva com fonoaudiólogo, que também é muito importante, a gente tem que frisar isso, né? Porque não basta só fazer o implante coclear e ativar, porque é um momento que a pessoa começa a ouvir os sons, mas ela tem que dar significado a esses sons. E quais são os riscos? Toda cirurgia, quando uma pessoa precisa fazer, quando existe a necessidade, o médico ele faz uma análise detalhada, né, dos riscos que existe dessa cirurgia. Então, o paciente faz uma bateria de exames para poder ver se existe alguma questão que vá ter alguma complicação cardíaca, enfim. Ele toma uma série de vacinas também para poder evitar uma questão, né, de infecção. Tem a medicação que ele toma depois também para evitar que tenha alguma questão problemática depois, tá?